E aí, meninos, meninas, tudo bem? Fazendo as atividades. Hoje nós vamos falar sobre produção de texto. A primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Eu vou escrever um texto. Se eu vou escrever, alguém vai ler. Essa pessoa tem que entender a minha ideia, né? E a minha ideia, ela tem que ter início, meio e fim, de acordo com o que vai ser pedido no texto. Primeira coisa, eu tenho que pensar: será necessário eu colocar um título? Ou, se já tiver o título, né? O que eu vou colocar nessa história para que todo mundo entenda? Minha história vai ser uma história engraçada, uma história triste, uma história de suspense. Tudo isso a gente tem que pensar antes de escrever o texto, né? Depois tem outras coisas que eu tenho que pontuar com vocês que são muito importantes numa produção de texto. Se eu vou escrever e se a pessoa vai ler, eu tenho que ter uma letra legal, legível, né? Uma letra bacana. Para isso eu preciso uma borracha limpa, um lápis, né? Bem apontado. Para eu começar a fazer essa produção, eu vou colocar uma ideia. Toda vez que eu for colocar uma ideia, eu tenho que colocar um parágrafo, né? O parágrafo, ele vai acontecer quando você quer colocar uma ideia diferente do que você já expressou no texto. Primeira coisa, mede mais ou menos um espaço, né? O parágrafo, abaixo dele, terá que ter o mesmo espaço. Isso faz parte da estética da sua produção de texto. A hora que você olha, ela tá uma produção organizada, né? Bonita, bem equilibrada. As sílabas, às vezes, chegou no finalzinho da linha, não deu para escrever a palavra toda. Aí você vai lembrar da separação silábica e vai separar a sílaba naquele lugar. Coloca um tracinho, continua a palavra na outra linha. Escrevi corretamente as palavras. Se tem palavra que você tem dúvida, usa o dicionário, pergunta a alguém, né? Melhor usar o dicionário, porque você vai memorizar essa palavra com mais facilidade, você não vai esquecer. Lê o texto novamente, quantas vezes for necessário, para que você entenda o texto. Porque se você está lendo e entendendo, a outra pessoa também vai entender. Mas, se você lê o texto, repetiu muita palavra, o texto está confuso, tem que fazer uma limpeza nesse texto, né? Para ele ficar um texto que qualquer pessoa que lê tem vontade de chegar até no final do texto. Outra coisa que faz o texto criar vida é a pontuação. Nós já trabalhamos vários textos na sala e nós sabemos como é importante a pontuação. Às vezes você esquece de colocar um ponto no final, eu leio, mas aí eu falo, e aí, ele está perguntando ou ele está afirmando? Então, assim, no final de cada frase tem que ter a pontuação. E se tem alguém falando, tem que ter o travessão. Não esqueçam disso. O texto pode ser um texto criativo ou é um texto de opinião, né? Aí você vai ter que ler o enunciado e ver o que ele está pedindo para você fazer o texto do jeito que está sendo pedido, né? Importante é você ler o enunciado com bastante atenção. Outra coisa que faz o texto ficar um pouquinho sujo, repetir palavra. E ele foi, e ele chegou, e ele voltou. A gente já sabe que um texto fica pobrezinho quando você repete esse tanto de palavra, mesma palavra repetindo. Você pode até circular, igual eu faço na sala. Circula as palavras repetidas e vê o que pode ser substituído para que ele fique um texto mais arrumado, mais bonito, né? Um texto assim, que dá vontade de ler, que você sabe que quem escreveu com sabedoria. Outra coisa, você vai ler o texto e vai ver se ele tem o início, o meio e o fim, né? Por quê? Porque
tudo na vida tem o início, né? O meio e o fim. Então a gente quer o desfecho da história. No texto que eu deixei para vocês fazerem, que foi sobre continuar uma história de Branca de Neve, né? Foi um texto bem simples, é mesmo um treinamento. Tá assim, ó, já tem o título, Branca de Neve e os Sete Anões. Todo mundo conhece. No verso da folha, continue a história de Branca de Neve e os Sete Anões. Aqui não tá falando que você tem que continuar a história exatamente como ela tá nos livros dos contos. Você pode colocar uma coisinha criativa, inventar alguma coisa para que a história fique mais interessante, para que a gente tenha vontade de ler, né? Branca de Neve, com medo da madrasta, foi refugiar-se na floresta, na casa dos Sete Anões. E o texto ele já tem o início, o primeiro parágrafo. O que você vai fazer? Você vai imaginar que ela foi para a floresta na casa dos Sete Anões e o que aconteceu lá? Será que a madrasta encontrou? Será que ela conseguiu fugir? Será que essa floresta era mágica e ela viu coisas assim bem diferentes? Então assim, você vai tentar fazer uma amarração nesse texto para que ele fique um texto legal. Ele pode ficar um texto divertido, ele pode ficar um texto engraçado. E no final, você tem que ler o texto do início até no meio para você saber o que vai encaixar certinho no final, para não ficar um final perdido, um pedaço que não tem nada a ver com o outro. É a mesma coisa, o texto é como se fosse um quebra-cabeça, só que de palavras, elas têm que se encaixar. Por quê? Quando você monta o quebra-cabeça que você põe uma parte virada, ele fica esquisito, ele fica sem sentido. O texto é a mesma coisa. Tudo bem? Então, este texto de Branca de Neve e os Sete Anões, ele é um texto bem fácil de escrever, vocês não vão ter dificuldade nenhuma, viu? E mais pra frente a gente vai fazer uns textos bem legais que eu já separei na próxima apostila. Qualquer dúvida, recado, cadê? Deixa o joinha, inscreveu no canal? Até mais. Tchau, tchau.